Enquanto os políticos exaltam o crescimento e a estabilidade, a realidade é bem diferente em muitos estados americanos. Hospitais fecham, famílias fazem as malas, os preços explodem e comunidades inteiras vivem à beira do colapso. Sob a superfície dessa potência mundial, esconde-se um mapa de fragilidade que poucos querem enxergar. Alguns estados são bombas relógio financeiras, outros parecem paraísos inalcançáveis, e alguns gigantes escondem rachaduras enormes. Hoje, você vai descobrir quais deles serão os primeiros a ruir na próxima grande recessão. Em primeiríssimo lugar, o Havaí, o paraíso impossível. O Havaí é visto como um paraíso, um sonho tropical em pleno Oceano Pacífico. Mas para quem mora lá, a realidade é bem diferente, um verdadeiro balde de água fria. A economia, que depende quase que totalmente do turismo, não se recuperou depois da pandemia. Não pegou no tranco de novo. Hoje, tem 15% menos visitantes do que antes, enquanto o custo de vida disparou. Está insuportável, um verdadeiro absurdo. Uma casa, em média, custa mais de $850 mil, enquanto a renda familiar mal chega aos 80 mil, o que é um salário de fome. Isso significa que uma família teria que economizar cada centavo por quase 10 anos, só para dar a entrada de um imóvel. É de cair o queixo. O isolamento das ilhas só piora o problema. Qualquer abalo nas cadeias de suprimentos faz os preços explodirem. 1 litro de leite custa mais de $6, a gasolina passa dos 5, e os produtos básicos? Esses custam quase o dobro do que no continente. É um assalto. A cada ano, mais e mais famílias locais estão deixando suas raízes, expulsas pela pressão dos grandes investidores e do mercado imobiliário turístico, que monopolizam tudo. O paraíso virou um inferno, um verdadeiro calvário. Em segundo lugar, Nevada, o cassino dos Estados Unidos. Nevada brilha intensamente com as luzes de Las Vegas, um símbolo mundial de entretenimento e jogos. Mas por trás dos cassinos e hotéis luxuosos, esconde-se uma economia tão frágil quanto um lance de dados. Quase 1/3 da força de trabalho depende diretamente do turismo e da hotelaria. Isso significa que, se as pessoas pararem de viajar, Nevada não desacelera, ela desmorona. O desemprego aqui é muito volátil, com saltos repentinos em poucos meses. O mercado imobiliário também apresenta um risco enorme. Durante a última grande recessão, Nevada foi o estado com o segundo maior número de execuções hipotecárias em todo o país. E hoje, os sinais de alerta estão soando novamente. Desde 2020, os preços das casas subiram 40%, excluindo a maioria das famílias trabalhadoras do mercado. Fora de Las Vegas e Reno, o cenário é ainda mais sombrio. Condados rurais com poucos cuidados médicos, escolas vazias e uma população que diminui ano após ano. O orçamento do estado depende de impostos sobre turismo e jogos de azar, receitas que evaporam a menor crise. Nevada é como um jogo de tudo ou nada, e se perder, as consequências seriam devastadoras. Em terceiro lugar, a Califórnia, o gigante com pés de barro. A Califórnia se orgulha de ser a 5ª maior economia do mundo, berço do Vale do Silício, de Hollywood e de imensos centros agrícolas. De fora, parece imparável, mas por dentro, cambaleia. O estado acumula uma dívida pública gigantesca, enquanto enfrenta um êxodo silencioso. Centenas de milhares de moradores e empresas deixam a Califórnia todos os anos em busca de impostos mais baixos e um custo de vida mais acessível. O problema da moradia é crítico. Os preços estão entre os mais altos do país, e milhões de pessoas não conseguem pagar por uma moradia digna. As ruas de cidades como Los Angeles e São Francisco mostram acampamentos de moradores de rua que se espalham sem controle, um reflexo de uma desigualdade extrema. Embora gere inovação e riqueza, o abismo social torna-se cada vez mais insuportável. Além disso, a Califórnia está exposta a riscos adicionais.
os incêndios florestais, as secas e um sistema energético frágil, que causa cortes de energia no verão. Sua economia, tão vasta quanto a de países inteiros, depende de setores muito concentrados, como a tecnologia e o entretenimento, que são vulneráveis a crises globais. O gigante, que parece tão sólido, está se rachando por dentro, e sua queda teria repercussões em todos os Estados Unidos. Em quarto lugar, Louisiana, atolada em todos os frontes. A Louisiana é um estado rico em cultura e recursos naturais, mas a realidade econômica é bem diferente da imagem festiva de Nova Orleans. A pobreza ali ultrapassa os 19% e continua entre as mais altas do país. Sua economia depende excessivamente do petróleo e do gás, setores voláteis que funcionam como uma montanha-russa. Quando os preços sobem, há trabalho. Quando caem, tudo desmorona. A infraestrutura está em estado alarmante. Mais de 1.500 pontes foram consideradas deficientes, e muitas estradas precisam desesperadamente de reparos. As mudanças climáticas atingem com força. Furacões como o Ida causaram mais de 75 bilhões de dólares em danos, dinheiro que o estado não tem. Cada temporada de furacões é uma roleta russa que ameaça destruir o pouco que resta. Além disso, a fuga de talentos é evidente. Mais de 70% dos graduados universitários deixam o estado em 5 anos. Eles não perdem apenas pessoas, mas também seu futuro. Entre desastres naturais, pobreza estrutural e um governo sem recursos, a Louisiana está atolada em todos os frontes, e cada crise a empurra mais para perto do colapso. Em quinto lugar, Illinois, a bomba relógio das aposentadorias. Chicago brilha com seus arranha-céus e sua vida urbana agitada, mas por trás dessa fachada se esconde uma das maiores catástrofes financeiras dos Estados Unidos. Illinois arrasta um déficit de aposentadoria de mais de 139 bilhões de dólares, uma dívida que equivale a 11 mil dólares por habitante, incluindo os recém-nascidos. As agências de classificação mantiveram o estado à beira do status de junk bond por anos. Para cumprir suas obrigações, os impostos sobre a propriedade aumentam sem parar, empurrando milhares de famílias a se mudar. Só em 2024, Illinois perdeu mais de 80 mil habitantes. Esse êxodo cria um ciclo vicioso. Menos contribuintes, menos receita, mais pressão fiscal sobre quem fica. As promessas não cumpridas se acumulam e a confiança no futuro se esvai. O que espera Illinois não é uma simples crise, é uma bomba relógio. Quando a próxima recessão chegar, não haverá colchão financeiro para sustentar um sistema já cambaleante. A implosão será rápida e deixará milhões de pessoas em um estado que prometeu muito mais do que poderia cumprir. Em sexto lugar, Nova York, a grande maçã podre. Nova York é sinônimo de poder econômico, de Wall Street, de cultura e de turismo. Mas por trás dessa imagem de grandeza, se esconde uma realidade preocupante. Nos últimos anos, centenas de milhares de moradores deixaram o estado, cansados dos impostos mais altos do país e de um custo de vida que disparou e saiu do controle. A cidade de Nova York enfrenta uma desigualdade extrema. Enquanto alguns vivem em um luxo inimaginável, outros sobrevivem em condições precárias, com aluguéis que engolem quase todo o salário. A dívida pública cresce e os problemas de infraestrutura tornam-se cada vez mais evidentes. Somado a isso, a insegurança e a queda na qualidade de vida aceleraram o êxodo para estados mais baratos e em crescimento. Empresas que viam Manhattan como seu epicentro estão realocando suas operações para outros lugares, como a Flórida ou o Texas, em busca de condições mais favoráveis. Nova York é muito dependente do setor financeiro e dos impostos de seus moradores mais ricos, o que a torna vulnerável a qualquer crise global ou fuga de capital. A grande maçã ainda brilha por fora, mas internamente está apodrecendo lentamente e ameaça desmoronar, o que está mais próximo do que muitos imaginam.
Sétimo, Kentucky. Um canto esquecido nas montanhas. Kentucky é um exemplo perfeito do que acontece quando uma indústria inteira desmorona, e ninguém a substitui. O carvão, que por décadas foi o coração econômico do estado, perdeu mais de 60% dos seus empregos desde 2010. Como resultado, Kentucky está entre os últimos do país em termos de renda familiar, com mais de 17% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Nas regiões montanhosas dos Apalaches, a situação é ainda mais dramática, com taxas que ultrapassam os 25%. O sistema de saúde está em crise. Desde 2010, pelo menos 12 hospitais rurais fecharam, obrigando muitos moradores a viajar mais de 1 hora para obter cuidados básicos ou de emergência. A isso se soma a devastadora epidemia de opioides, que causa mais estragos aqui do que na maioria dos outros estados. O resultado é uma população presa entre a falta de oportunidades e a dependência, com os jovens deixando a região assim que podem. O restante da população, cada vez mais idosa e empobrecida, permanece presa em um ciclo do qual parece não haver saída. Kentucky, nas montanhas, está se apagando lentamente. Oitavo, Michigan. A ferrugem nunca dorme. Michigan sempre foi o motor industrial dos Estados Unidos, mas seu brilho se apagou, e hoje, o estado enfrenta um presente cheio de rachaduras. Embora a indústria automobilística tenha se recuperado parcialmente da grande crise de 2008, a dependência ainda é enorme. Qualquer queda no consumo global ou interrupção nas cadeias de suprimentos pode resultar em milhares de demissões em semanas. A população, como muitos brasileiros, sofre com o peso crescente do endividamento. Mais de 40% dos adultos enfrentam contas atrasadas, créditos em aberto ou processos de falência. O contraste regional é chocante, quase como um vislumbre de 2 Brasis dentro do mesmo estado. Cidades como Ann Arbor prosperam, enquanto Detroit e outras cidades afundam na pobreza. Lá, em bairros inteiros, mais de 30% dos habitantes vivem em condições precárias, quase como em um país em desenvolvimento. O estado perdeu mais de 100 mil habitantes desde 2020, um êxodo que enfraquece a base tributária e reduz o consumo interno. As estradas estão entre as piores do país, e os problemas dos sistemas de água vão além do caso de Flint, que se tornou mundialmente conhecido. Michigan nos lembra que a ferrugem nunca dorme e que o declínio industrial continua a corroer seu futuro. Em nono lugar, Arkansas. A luta silenciosa. O Arkansas raramente vira manchete nacional, mas seus problemas fervem discretamente debaixo da superfície. É um dos 10 estados com a menor renda familiar média, o que significa que boa parte de sua população tem que se virar com muito pouco. As áreas rurais sofrem com carências graves. Acesso inexistente à internet de alta velocidade, hospitais muitas vezes a dezenas de quilômetros e escolas que perdem alunos a cada ano. A agricultura sofre com preços baixos e concorrência global, enquanto pequenos negócios locais são forçados a fechar diante de grandes redes ou simplesmente por falta de clientes. Embora o Walmart, o maior empregador privado do estado, tenha sua sede lá, a empresa tem cortado custos com automação e deslocalização de empregos, deixando milhares de pessoas sem alternativas. Além disso, o Arkansas tem uma das maiores taxas de pessoas sem plano de saúde no país, o que significa que uma doença pode ser um desastre financeiro para muitas famílias. O orçamento do estado depende fortemente de verbas federais, tornando-o extremamente vulnerável a qualquer corte em Brasília. O estado luta em silêncio, mas qualquer recessão ameaça expor suas fraquezas sem piedade. 10. Alabama, com suas fundações fragilizadas. O Alabama oferece paisagens belíssimas e uma herança cultural riquíssima. No entanto, economicamente, o estado quase sempre figura nos últimos lugares da maioria dos rankings nacionais. A renda familiar mediana o coloca na 46ª posição,
com uma taxa de pobreza de quase 16%. O problema vai além do dinheiro. O sistema educacional está constantemente entre os mais fracos do país, com baixas taxas de conclusão de estudos e escolas que carecem de recursos para preparar os jovens para os empregos do século XXI. Os mais qualificados tendem a sair em busca de melhores oportunidades, o que deixa o Estado com uma mão de obra fraca e pouco qualificada. A infraestrutura também reflete essa negligência. Estradas e pontes em péssimo estado, além de áreas rurais com acesso limitado à internet. O Alabama optou por não expandir o Medicaid, o que deixou centenas de milhares de pessoas sem acesso a um plano de saúde acessível. Como resultado, hospitais rurais fecham as portas, criando verdadeiros desertos médicos onde uma emergência pode significar horas de viagem antes de se conseguir atendimento. A falta de bases sólidas em educação, saúde e infraestrutura ameaça condenar o Alabama a um colapso inevitável na próxima crise. A Flórida, o oásis ensolarado, já foi um verdadeiro lugar de sonhos. A Flórida evoca a imagem de um paraíso ensolarado com praias infinitas e um mercado imobiliário em pleno vapor. No entanto, por trás dessa idílica imagem de cartão postal se escondem problemas profundos que podem levar sua economia ao abismo. Este estado é fortemente dependente do turismo, um setor que pode ruir a cada recessão global ou desastre natural. Os preços dos imóveis dispararam, e com eles, os custos dos seguros, a ponto de muitas famílias não conseguirem mais pagar o seguro básico contra furacões. Cada temporada de furacões coloca à prova um estado que está na linha de frente das mudanças climáticas, com inundações e tempestades cada vez mais intensas. A população cresceu rapidamente, mas os serviços públicos não acompanharam o ritmo. O trânsito está paralisado, os hospitais estão sobrecarregados e as escolas lutam com recursos insuficientes. Embora a Flórida atraia aposentados e empresas, a desigualdade entre os recém-chegados abastados e os moradores de baixa renda aumenta a cada ano. O oásis ensolarado pode murchar de repente e mostrar que o paraíso prometido era apenas uma ilusão frágil, impulsionada pelo turismo, pelo clima e pela especulação. 12º, o Mississippi, a pobreza eterna. O Mississippi está atrás do resto do país em quase todos os indicadores econômicos e sociais. A renda familiar média é a mais baixa dos Estados Unidos, mal $48 mil por ano, enquanto quase um quinto de sua população vive abaixo da linha da pobreza. Em alguns condados rurais, esse número ultrapassa os 35%. A taxa de atividade é a mais alarmante. Apenas 56% dos adultos em idade de trabalhar têm um emprego ou estão procurando um, a menor taxa do país. Isso reflete um sentimento de derrota coletiva, um abandono generalizado da ideia de progresso. Em educação, o Mississippi também ocupa o último lugar nas avaliações nacionais, perpetuando um ciclo onde as novas gerações crescem sem as ferramentas necessárias para escapar da pobreza. Na área da saúde, a situação é crítica. O estado tem a maior taxa de mortalidade infantil e a menor expectativa de vida do país. Com tão poucas bases estáveis, o Mississippi não enfrenta apenas um período ruim, mas um modelo de declínio estrutural que o mantém em uma pobreza eterna. Em 13º lugar, temos a Virgínia Ocidental, o canário na mina. A Virgínia Ocidental nos mostra o que acontece quando um estado depende de mais de um único recurso por muito tempo. O carvão tem sido o motor desse estado por gerações. Mas desde 2010, o setor perdeu mais de 75% dos seus empregos. Esse declínio transformou comunidades inteiras em cidades fantasma. Apenas 54% dos adultos em idade de trabalhar estão empregados ou procurando ativamente por trabalho, o que significa que quase metade da população perdeu a esperança de conseguir uma vida digna. Desde 2010,
Mais de 100 mil pessoas deixaram o estado, um êxodo que reduziu a população em 6%. Os jovens que se formam partem imediatamente, deixando para trás um estado que envelhece sem perspectivas. Um cenário que lembra muito o êxodo de jovens em algumas cidades do interior do Brasil. As mortes por overdose são as mais altas do país, um sintoma devastador do desespero. Com escolas fechando, hospitais com recursos mínimos e economias locais em colapso, a Virgínia Ocidental é o exemplo mais marcante de um colapso contínuo. É literalmente o canário na mina, anunciando o que poderia acontecer em outros estados se a próxima grande crise atingir. Esses 13 estados revelam uma tendência clara, uma dependência excessiva de indústrias vulneráveis, um êxodo populacional constante, pobreza crescente e infraestrutura em decomposição. E governos que não têm os recursos necessários para se manter. Alguns, como a Califórnia, Nova York ou a Flórida, surpreendem, pois parecem gigantes invencíveis. No entanto, mesmo eles já mostram rachaduras profundas. Outros, como o Mississippi ou a Virgínia Ocidental, estão em declínio há décadas e se aproximam do limite da viabilidade. Quando a próxima recessão chegar, nem todos sobreviverão como economias funcionais. O colapso não é uma possibilidade distante, é um processo contínuo. A verdadeira questão não é se isso acontecerá, mas quando. Informar-se é a primeira forma de preparação.